Olá, turma do 5º ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de História no livro 3. Vamos agora para um novo capítulo que fala sobre o direito à saúde. Nós vimos o direito à educação, vamos falar um pouquinho sobre o direito à saúde. Observando a página de abertura do nosso capítulo, qual é a relação dessas imagens aqui com a saúde da gente? Então, eu ter acesso a uma água encanada, limpa, ter tempo para brincar, ou seja, um momento de lazer, eu ter um ambiente familiar saudável, ter um atendimento médico. Quando a gente fala em saúde, a primeira coisa que a gente pensa é um hospital, uma consulta médica, mas eu ter acesso a uma água encanada, a uma água limpa, para eu poder fazer a minha higiene, para eu preparar o alimento, para eu poder beber, também está relacionado à saúde, não é? Eu ter um momento para brincar, para poder ter o lazer, para distrair, faz parte da manutenção da minha saúde e ter um momento ou um ambiente da minha casa, um ambiente saudável, no sentido de ser um ambiente tranquilo, de ter uma boa convivência com todos aqueles que moram comigo, também faz parte do meu acesso e direito à saúde. Olha lá, nós falamos agora da sessão Conversa Vai, quando nós observamos as imagens, as cenas e pergunto para vocês agora, qual dessas aqui fazem parte da sua realidade? Você aí tem acesso à água encanada? Tem tempo para brincar? O seu ambiente familiar é considerado saudável? E atendimento médico? Você tomou, né, ou toma ainda as vacinas que estão relacionadas à prevenção? Vacinas é preventivo. A injeção, quando a gente toma o medicamento, é para o que está acontecendo no momento, ok? Neste capítulo, Direito à Saúde, nós vamos falar o seguinte: a saúde é uma área muito importante para a vida em sociedade. Neste capítulo, você vai estudar algumas transformações nessa área e a importância do direito à saúde. Então, olha lá, se eu estou doente, eu vou doente para a escola, o que vai acontecer? Eu vou acabar contaminando aqueles que estão ao meu redor e ali aquele ambiente onde eu frequento ou onde eu estou não vai ficar um ambiente saudável, né? Conversa vem. Quando se fala em saúde, logo vem à cabeça médicos e remédios, como eu já havia dito. A saúde, porém, vai muito além do atendimento médico. Para você, o que é ser saudável? O que é ser saudável, na sua opinião? Escreva nas linhas abaixo. Direito social à saúde. A saúde é o bem-estar físico, social e mental. Garantir a saúde envolve muitas coisas. Por exemplo, assegurar o atendimento médico, a segurança, a educação e o saneamento básico das pessoas. Atualmente, no Brasil, o atendimento médico é um serviço público, mas também é oferecido por instituições privadas. No entanto, por muito tempo, o governo não considerou obrigatório atender pobres, órfãos ou doentes. Esses cuidados costumavam ser realizados por membros de instituições religiosas ligadas à Igreja Católica. Então, desde a história, o nosso país, desde quando foi colonizado pelos portugueses, com a chegada dos jesuítas, eles começaram a catequizar os indígenas e todas as pessoas que vinham para cá, sua maioria católica, por isso o grande papel da Igreja Católica aqui também vem desde a história, tá, pessoal? Só para vocês conseguirem compreender isso um pouquinho. E o governo, então, não considerava esse tipo de atendimento obrigatório. Então, quem faziam isso eram somente as igrejas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a Santa Casa de Misericórdia. No Brasil, por muito tempo, a saúde ficou aos cuidados da Santa Casa de Misericórdia.
Essa é uma das irmandades mais antigas do país e foi criada pelos padres jesuítas durante o período colonial no ano de 1539. Lembra que eu falei que os jesuítas instalaram não só a questão da educação, mas também foram ver a questão da saúde. Como não existiam médicos, eram os próprios jesuítas que cuidavam dos doentes. O intuito, ou seja, o objetivo dos integrantes das Casas da Misericórdia era ajudar os pobres, os doentes e os inválidos. Essa irmandade recolhia e criava crianças abandonadas, rezava pelos vivos e pelos mortos e administrava os cemitérios. As Santas Casas de Misericórdia foram se modificando ao longo do tempo, conforme as necessidades e o crescimento da população brasileira. Elas existem até hoje e estão presentes em quase todas as capitais e em muitas cidades no interior do Brasil. Atualmente funcionam como hospitais, promovendo exames, cirurgias e consultas médicas. Você já ouviu falar em um hospital com este nome? De Santa Casa da Misericórdia. Aí na sua cidade tem com esse nome? Agora você já sabe um pouco da história dele, né? Em muitas cidades, a Santa Casa era um único hospital. Hospitais públicos, postos de saúde e unidades de atendimento só foram criados a partir da segunda metade do século XX. Por esse motivo, a importância da Santa Casa para a saúde no Brasil. Conheça quem é. Vamos ver quem que é essa pessoa aqui? A rainha portuguesa Leonor de Assis foi fundadora da Irmandade de Invocação a Nossa Senhora da Misericórdia, no ano de 1498. Essa irmandade visava cuidar de doentes, alimentar os famintos, oferecer abrigo aos viajantes e sepultar os mortos conforme a tradição católica. Para cumprir seus objetivos, a Irmandade fundou dezenas de santas casas em Portugal, até a morte da Rainha Leonor em 1525. Ou seja, quando começaram realmente a colonização brasileira, que lembra que eu falei que o Brasil foi descoberto em 1500, mas a colonização mesmo começou após, inclusive, a morte da Rainha Leonor, que começou mais ou menos em torno do ano de 1532. Com a lupa na mão. A Santa Casa de Misericórdia atuava gratuitamente e seus integrantes não recebiam pagamento por serviços, ou seja, trabalhavam voluntariamente. Então, as pessoas que trabalhavam nas Santas Casas não recebiam salários. Atualmente, existem várias modalidades de trabalho voluntário. Pesquise exemplos de formas de trabalho e anote em seu caderno qual chama mais a sua atenção. Então, você conhece alguém ou alguém na sua família pratica algum tipo de trabalho voluntário? Se pratica, vamos fazer a pesquisa sobre esse trabalho. Qual trabalho voluntário você escolheu? Em hospital, em creches, em orfanatos, em escolas, em lar de idosos, asilos? Qual é o objetivo deste trabalho? Essa pessoa faz esse trabalho voluntário com qual objetivo? Fazer atendimento, fazer a socialização, atendimento médico, educacional. Qual é o tipo de trabalho? Doação de alimentos, doação de remédios. Existem várias formas de trabalhos voluntários, ok? Como esse trabalho ajuda o próximo? Então, esse trabalho que você escolheu ajuda o próximo, essa instituição, de que forma? E é possível realizá-lo em sua cidade? Como a gente está falando de trabalhos que você já conhece ou alguém que pratica, né, esse trabalho, ele provavelmente aconteça na sua cidade. No caso de você não conhecer e não ter ninguém na sua família que pratica esse trabalho, pesquise algum que você acha interessante para responder essas questões, ok? Então, olha lá.
Nós vamos ficar por aqui agora e nós damos continuidade ao direito à saúde na próxima aula. Nós vamos ver sobre parteiras e barbeiros. Quem eram essas pessoas? Nos vemos em breve, pessoal. Um beijo carinhoso da Prof. Ju e cuidem-se. Tchau!